como é difícil conviver com pessoas muito diferentes da gente, né? É isso aí, ontem foi aniversário de 50 anos de casado do meu sogro e da minha sogra, bodas de ouro. Hoje em dia tá cada vez mais raro a gente ver relações assim tão duradouras. E ela trouxe um texto muito bonito que ela escreveu, que o título era O Terceiro Caminho. E olha só o que ela trouxe para nós, né? Coisas que a gente acredita muito, que cada um, quando entra numa relação, traz consigo a sua história, as suas crenças, as suas experiências. E quando se relaciona com o outro, a partir daquele momento, tem que construir um terceiro caminho. Porque eu venho trilhando um caminho, a pessoa com a qual eu me relaciono vem trilhando o seu caminho, e quando estamos juntas, temos que trilhar um caminho que seja nosso. Não é mais o meu caminho ou o caminho dela, é o nosso caminho. Então é um terceiro. E imagina quanta negociação, quanta tolerância e não julgamento tem que existir nessa relação para que a coisa realmente funcione e chegue aí nos 50 anos de relacionamento, seja de amizade, de casamento, de troca de experiências no profissionais, por exemplo. Às vezes a gente tem colegas que a gente convive aí muitos anos e tudo com base, né, nesse entendimento de que juntos não é o meu caminho nem o dela, e sim o nosso. O nosso. E é bem desafiador, porque tem muitas pessoas que têm sociedade e sabem o quanto é desafiador. Mas qual é o segredo, então, para relacionamentos duradouros, aí, gente fazendo bodas de ouro? Qual é o segredo para sociedades bem-sucedidas como a nossa? Porque a gente adora essa sociedade, somos parceiras há muito tempo e vida longa. O que é? Exatamente esse terceiro caminho. Não é o teu certo, não é o meu certo, é o nosso certo que foi construído de acordo com as crenças formadas de cada uma. E isso é rico, né? Mas muitas vezes nas sociedades e até nas relações, a gente não usa o melhor de cada um e sim passa a criticar aquilo que pra mim não faz sentido. Puxa, não, nada a ver, tu não deveria agir assim. E aí muito julgamento. Quando a gente entra só para a área do julgamento e não olha para aquilo que a pessoa tem de bom, tem grandes chances daí de vir as discussões e aí podem terminar sociedades, podem terminar casamentos. Esse não é o único motivo, mas a divergência de opiniões e a falta de tolerância um com o outro é grandes motivos para terminar relações interpessoais, pode ser de amizade, né? Tem muitas amizades que também acabam assim, fulana fez isso, eu não gostei. Beltrana, ela me falou, ela não me respondeu, e aí fica magoado, fica sentido, falta comunicação e muito julgamento. Então, o julgamento aí a gente já viu que ele é o grande vilão dessa coisa toda, né? Mas a grande sacada também é construir esse terceiro caminho. Exatamente. E tudo que a gente faz hoje é com base naquilo que a gente acredita, né? A maneira como nós agimos, ela é pautada nas nossas crenças. E essas crenças que são as verdades, as regras, né, do bom viver, aí geralmente nós aprendemos com a nossa família, né? Então, como é que é o histórico lá da nossa casa? Como que as relações lá em casa funcionavam? Como que as pessoas se comunicavam dentro da minha casa, da minha família de origem? Como que era a relação de pai e mãe dentro da minha casa? Como que era a relação da minha mãe, por exemplo, com as suas amigas? Como era a relação entre os meus irmãos? Tudo isso que acontecia dentro do teu sistema familiar provavelmente consegue se reproduzindo na tua vida, né, ao longo dos outros sistemas que tu vai formando, seja na vida profissional, seja na vida social, tudo isso aparece de novo. E quando a gente toma um partido de que não, as minhas crenças, a maneira que eu penso, a maneira que eu faço, é a maneira certa, é a maneira correta, e eu não aceito a maneira do outro por ser diferente da minha, aí a gente começa a ter problemas. Porque como o outro vem de uma outra história familiar, de um outro contexto, de um outro sistema que funciona diferente, talvez a gente tenha até um choque de valores, né? Ele valoriza uma coisa, eu valorizo outra e a gente precisa negociar. Claro que quando a gente fala de negociar valores, nem sempre é muito fácil, né? Mas a gente tem que começar a aprender a se colocar no lugar do outro e entender por que para ele aquilo faz sentido e como a gente pode ter o melhor dos dois, né, nesse relacionamento, sem interferir, sem ferir os valores do outro, sem ferir os meus valores, mas encontrando um caminho aí para nós dois. Aí as pessoas podem dizer assim, a teoria é muito linda, né? A teoria é muito linda, eu não vou julgar, eu vou respeitar. Mas na prática, gente, requer esforço, né? Requer realmente, assim, quando a pessoa teve um comportamento que tu não aceitou, que tu achou, né?
exige de ti, né, esse autoconhecimento de dizer assim, bom, o que está acontecendo aqui? Eu acho que eu preciso respirar, eu acho que eu vou ter que pensar antes de responder. Então, assim, tem muita coisa que a gente fala aqui que é muito simples, mas não é fácil. Simples, mas não é fácil. Exige um esforço, e o esforço é pessoal. E aí a grande sacada é que muitas armadilhas acontecem nisso aí, porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas não quer mudar a si mesmo. E toda mudança, aliás, a única mudança que tu consegue fazer é essa, é mudar a ti mesmo, porque a gente não muda os outros. Então, foca no que você precisa mudar para que você chegue num consenso com outras pessoas, não mudar de ideia. Como você precisa mudar, às vezes, é a maneira de se comportar, mudar a maneira de se comunicar, para conversar com esta pessoa para chegarem nesse terceiro caminho, né? Ninguém está dizendo aqui para você mudar de opinião, mudar de seus valores. Agora, repensa se a estratégia que tu está usando para chegar nesse terceiro caminho não está funcionando, muda de estratégia. Tenta de outra forma, né? Tenta mudar o jeito de falar, tenta mudar o jeito de se comunicar para ir buscando essa... E tendo a consciência de que a gente não muda o outro. Então, foca em ti e bora lá. E isso é muito interessante porque a gente fala assim, eu não preciso mudar quem eu sou, não preciso mudar minha opinião, não preciso mudar os meus valores, mas se eu quiser mudar, eu posso. Pode. E não tem nada de errado, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu acredito nisso, eu sempre pensei assim, isso é um valor para mim e eu não abro mão disso. Ok, mas se de repente esses valores, essas crenças que tu traz contigo, muitas vezes aprendidas lá na tua infância familiar, hoje não te trazem resultados positivos, não te trazem benefícios, não te traz alegria, não te traz amor, não te leva para onde tu quer, repensa, reavalia isso. Pô, mas será que eu preciso ser tão rígida nessa minha opinião? Será que faz sentido? E se eu fizesse diferente? E se eu pensasse diferente? E o que aconteceria de bom se eu mudasse a minha posição, a minha opinião nesse momento? E aí pode estar uma grande sacada, uma grande virada de chave para te alcançar alguma coisa que tu ainda não conseguiu até esse momento. Seja uma relação, né, mais duradoura, mais satisfatória com qualquer pessoa que esteja na tua volta. E quando a gente fala de olhar para o nosso círculo familiar, isso é muito, muito interessante, esse exercício, porque a gente pode perceber quais são os padrões que eu reproduzo que estão na minha história familiar. Né? E quais são os padrões que são positivos, que realmente me trazem amor, alegria, sucesso nas coisas que eu faço, e aqueles padrões que não me ajudam, que não me atrapalham. Esses que não me ajudam, que não me atrapalham, podem ser modificados. E não tem nada de errado em mudar isso tudo, né? Esses dias eu estava ouvindo uma música no rádio, muito antiga, e que, nossa, é muito maravilhosa, que é aquela do Raul, Metamorfose Ambulante, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pensa que isso lá quando ele escreveu e lançou, parecia loucura para algumas pessoas. Hoje faz todo sentido do mundo. Como assim ficar mudando de opinião toda hora? Gente, se a gente não muda, a gente se mantém exatamente onde a gente está. Não tem evolução sem mudança, né? O fato é que se tu estás num lugar que hoje é bom para ti, é satisfatório, ok, não faz mudança. Mas se tu quer evoluir, tu quer sair desse lugar para um lugar ainda melhor, observa no que tu pode mudar, no que tu pode aprender com o outro, quais são os valores do outro que talvez sejam mais interessantes do que algum valor teu, e fazer essa substituição, essa mudança aí na tua vida. Até porque a gente precisa, né, viver em sociedade, se relacionar com as pessoas para ser completamente feliz.